Olá, são exatamente 3 horas da madrugada. Estamos aqui orando pela tua vida em nome de Jesus, para que Deus hoje ele venha desfazer toda a opressão maligna que vem contra a tua vida nessa madrugada em nome de Jesus, tá? Toda obra de magia negra, toda manipulação do diabo sobre a tua vida, toda manipulação do demônio sobre a tua vida, manipulação demoníaca que vem diante de você, venha ser repreendido em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Vamos estar lendo aqui Efésios 6:10, que fala: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tá? Então, isso significa que precisamos acreditar que Deus ele tem poder, tá, suficiente para te livrar das astutas ciladas do inimigo que vem contra você, tá? Ele tem poder o suficiente para queimar, para desfazer toda obra maligna, toda obra satânica, toda obra, toda opressão que vem, sabe? Opressão aonde você se sente mal, aonde você se sente com aquelas dores de cabeça, do nada você sente essas dores, isso é opressão. Do nada você sente tristeza no coração, você sente angústia no coração, isso é opressão maligna sobre a tua vida. Tá? Então que nessa noite você venha conhecer o poder de Deus sobre a tua vida. O poder do Altíssimo te cobrirá em nome de Jesus nessa madrugada. Amém? Vamos estar orando aqui para que Deus venha desfazer toda opressão maligna, toda magia negra sobre a tua vida, toda manipulação demoníaca que vem contra a tua vida em nome de Jesus, tá? Antes da gente entrar na palavra de Deus, antes da gente entrar na nossa oração, gostaria que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse para outras pessoas que necessitam e deixasse seu joinha, beleza? Para que a gente venha estar aqui orando, intercedendo às 3 da madrugada pela tua vida. Coloca o teu nome nos comentários, para que nessa madrugada o Senhor venha te defender de todo o mal em nome de Jesus, tá? Vamos continuar com a nossa palavra aqui que tá em Efésios 6:10, que fala: dos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficai firmes. Aleluia, glória a Jesus. Olha só, nossa luta não é contra, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Olha só, entende? Então, o diabo, né? O inimigo da tua alma, ele vem para matar, roubar e destruir. E também ele vem para fazer outra coisa. Ele vem para fazer você pensar que ele não existe. Quantas pessoas hoje elas não sabem quem é, né? Que existe um inimigo, que existe um inimigo das nossas almas, entende? Que existe o inimigo que quer vir para matar, roubar, destruir dentro da nossa casa, acabar com os sonhos, acabar com os projetos, acabar com tudo dentro de casa. Por quê? Porque ele não tem família. Ele não tem família, ele foi expulso do céu, ele foi expulso do céu por causa do orgulho dele, porque ele queria ser Deus, ele queria tomar o lugar de Deus, olha só, né? Então ele foi expulso do céu, tá? Então a partir do momento que isso aconteceu com ele, ele passou a odiar a humanidade, a odiar todo mundo. Tá? Então ele não descansa enquanto não destruir as famílias. Então, hoje o inimigo, ele faz o quê? Ele tenta fazer você pensar que ele não existe, entendeu? Para poder ele lançar setas malignas na tua vida, para ele acabar você com depressão, para ele lançar obras de magia negra na tua vida, para ele te deixar ali totalmente possessa, né? Onde ele faz a manipulação demoníaca sobre você.
É onde você fica possessa. Tem pessoas que depois que fazem, que cometem uma loucura e não lembra depois. Isso é possessão demoníaca. Aonde, sabe, aonde o diabo ele pode fazer as coisas sozinho? Não. Não, ele não vai fazer nada sozinho, tá? Ele só faz, ele só lança seta maligna, ele só oprime, ele só manipula entrando dentro de nós se a gente tiver brecha, tá? Nós precisamos ter brechas, portas abertas, né? E legalidades, tá? Eu preciso ter uma legalidade. O que seria uma legalidade? Seria uma dependência química, seria uma bebida, seria uma fornicação, seria uma prostituição, seria talvez até uma tatuagem, um piercing, depende. Depende qual é a porta que o inimigo ele quer entrar na tua vida, tá? Se ele quer te possuir, se ele quer te possuir totalmente, né, fazer uma manipulação demoníaca, ele manipula você, ele entra dentro de você e ele manipula você. Aí você começa a fazer coisas que quando você acorda, você fica pensando, o que eu fiz ontem? O que eu fiz essa noite? Né? Aí depois chega a notícia. Fulano, cicrano, matou, roubou e destruiu, entendeu? E a pessoa nem sabe, né? Então, isso é muito perigoso, tá? O mundo espiritual em si, ele é perigoso. E as pessoas, elas pensam que elas fazem por elas mesmas. Lógico, nós demos a legalidade, nós deixamos o diabo entrar, nós abrimos a porta para ele entrar. Precisei ali da palavra de Deus. Eu precisei ali começar a orar, começar a pedir, mesmo sem forças, eu não tinha forças de estar orando, eu não tinha forças de estar pedindo por mim, eu não tinha forças, né? Então eu pedia para outras pessoas orarem por mim. Então foi aí que eu comecei a ter um relacionamento com Deus, comecei a ter forças. Então é isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu quero orar pela tua vida, para que você venha ter forças para poder não mais você dar legalidade pro diabo, para não mais você viver escravo do diabo, tá? Então a gente vai orar aqui agora para que Deus venha desfazer, sabe, toda a opressão maligna sobre a tua vida, que venha desfazer todas as obras de magia negra sobre a tua vida. Tem pessoas que não, tem pessoas que olham aquele casamento, mas é o diabo olhando aquele casamento e quer destruir aquele casamento, quer destruir. Então, o que o diabo faz? Ele manipula pessoas para poder fazer pactos de sangue, para destruir um casamento, para destruir a vida daquela pessoa, para destruir a empresa daquela pessoa, para destruir a vida com obras de magia negra.
Entende? Então, porque a partir do momento que uma obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, seja qual for, né, prejudica uma pessoa, tira ela do bem, no caso, prejudica uma pessoa dentro de casa, a partir do momento que há separação, isso daí não é de Deus, isso daí não é de Deus, isso daí é do diabo. Ele manipula as pessoas para poder estar fazendo esses pactos de sangue, para poder estar ali prejudicando as pessoas. Tudo que prejudica a pessoa não é de Deus, né? Tanto as pessoas que fazem essas obras de magia negra, como pessoas também que estão dentro da igreja também, às vezes, estão fazendo também maldades contra as pessoas também. Então, isso daí não é de Deus também. Entende? Então, o que é de Deus? O que é de Deus é você pedir para ele trocar o teu coração, trocar a tua mente, né? Transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, sabe? Transformar a mente, colocar a mente de Cristo na tua vida. E mente de Cristo faz você esperar. Mente de Cristo, né? Faz você dar graças a Deus, dar glória a Deus na escassez, tá? Você pode estar no deserto sem nada, né? Ali na provação sem nada, porque às vezes Deus nos prova assim para ver até onde vai a nossa fé. Então, ali que Deus vê se a gente dá glória a Deus por estar naquele momento ali e espera nele, né? Espera nele, porque se você espera, porque Jesus ele foi para o deserto, 40 dias, 40 noites, chegou ali, ele não murmurou, e muito pelo contrário, ele lutou contra as astutas ciladas do diabo. Ele lutou ali porque o diabo ele foi em cima de Jesus, tentando fazer Jesus desistir, né, de Deus, desistir do pai dele, pensa. Como ele é astuto. E se ele fez isso com Jesus, ele não vai fazer comigo e com você? Ele vai fazer, ele faz até pior, né? Por quê? Porque Jesus ele não dava legalidade, a gente dá. Muitas das vezes nós damos legalidade para o diabo estar entrando dentro do nosso coração. Né? Às vezes a gente tem uma mágoa, uma raiva, às vezes a gente não obedece a Deus, quando Deus fala, ó, vai por aqui, a gente vai por aqui, vai pelo outro lado, né? A gente desobedece todo o tempo, então assim, gente, não tem como Deus fazer milagre na vida de uma pessoa, né? Na nossa vida, se a gente der legalidade pro diabo entrar, porque aí quem comanda é o diabo, não é Deus. Entendeu? Não é o Espírito Santo. Então a gente precisa fechar essas brechas. O que que eu preciso fechar na minha vida? O que que tá me prejudicando? Por que que eu tô assim? Por que que eu tô falida? Por que que tá acontecendo isso na minha vida? Por que que eu perdi pessoas que me amam? Por que que o diabo ele tirou tudo de mim? Entendeu? Por que que isso tá acontecendo? Alguma legalidade eu tenho. Alguma coisa, alguma brecha eu tenho. Então eu tenho que fechar, eu tenho que pedir para Deus. Deus me mostra qual é a brecha que eu tenho aberta, qual é a porta que eu tenho aberta para o diabo entrar e fazer arruaça na minha vida. E Deus, ele vai te mostrar. Deus, ele mostra, ou ele levanta alguém para te falar, ou ele te mostra em sonho, ou ele te dá, assim, um louvor, assim, que vai tocar no teu coração, vai te mostrar, entendeu? Então, Deus, ele fala. Às vezes Deus, ele vem no sussurro, bem devagarinho assim, e fala no teu ouvido, entendeu? Às vezes ele vem, né? Ele vem ali na provação mesmo, ele vem e fala contigo e você já se desperta. Não, a minha legalidade é essa daqui que eu tô abrindo brecha é nisso daqui. Então, eu vou fechar e a gente fecha como? Com a palavra de Deus. A gente fecha com a palavra de Deus, tá? A gente fecha as brechas com a palavra de Deus. A gente lê a palavra de Deus, crê nela, né? Creia. Creia na palavra de Deus para você prosperar na tua vida, tá? Não prosperar financeiramente, mas prosperar espiritualmente, que é o principal, para depois você prosperar em todas as outras coisas, tá? Quando a gente se lança na palavra de Deus, quando a gente se lança em Deus, fechando as brechas todas, Deus ele entra, ele faz e ele cuida, tá? Deus ele entra, ele faz e ele cuida na tua vida. E hoje eu quero orar, né, pela tua vida, se você tá fraco espiritualmente, se você tá fraco, se aconteceu alguma obra maligna de magia negra na tua vida, venha ser repreendido em nome de Jesus, tá? Repreende em nome de Jesus. Busca o Espírito Santo, busca Deus, porque nesse mundo que a gente está vivendo de agora tem muitas maldades, muitas maldades. Então a gente precisa estar revestido pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos dar discernimento de espírito, para a gente saber quem é que está lançando, sabe, a maldade sobre a nossa vida. Então a gente precisa estar ali alinhada com Deus, bem alinhada.
tá? E se você aqui não conhece Jesus, se você não tem esse relacionamento com Jesus, eu gostaria que você fizesse essa oração, tá? A oração, ela é simples. Você coloca a mão no teu coração e você vai falar assim: Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir de hoje, transforma a minha vida. A partir de hoje, me dá um novo começo. A partir de hoje, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro do pecado, tá? Então, você vai fazer essa oração, tá? Ela é simples, tá? Você não precisa de multidão vendo você fazer isso. Não, você pode fazer isso dentro do seu quarto, na sua intimidade com Jesus. Você vai ver que ele vai te ver, ele vai te olhar, ele vai estender a mão, ele vai falar contigo, você vai dormir, na hora que você dormir, ele vai se revelar para você, entendeu? Vai te mostrar o caminho certo que você tem que tomar, aonde você tem que ir, qual é a igreja que você tem que ir, o que você tem que fazer. Ele vai te direcionar, tá bom? Então, não deixa o inimigo acabar com a tua vida, acabar com a tua casa. Tem casais aqui agora onde o inimigo botou o dedo e por falta disso, por falta de oração, por falta de discernimento, né, acabaram em divórcio, acabaram ali pessoas doentes, né, pessoas muito doentes, sabe, aonde foi feita obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, e as pessoas ficam doentes, chegam até minguar, ficam sem forças nenhuma, e quando vai ver tá cheio de câncer, cheio de tudo dentro do corpo dela, porque mais foi tudo, porque o inimigo brotou lá dentro, lá, a maldade, colocou uma seta maligna sobre a vida daquela pessoa de doença para ela morrer ali na míngua, né, minguado, sabe, fininho, sem forças. Então isso existe, gente, tá? Principalmente se aquela pessoa, se Deus tem planos na vida daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa ela já nasce, né, marcada pelo Espírito Santo, ela já nasce marcada por Deus. Então o diabo ele sabe que aquela pessoa ela tá marcada por Deus e que ninguém toca, mas mesmo assim ele vai lá e coloca o dedinho dele, entendeu? Ele coloca o dedo dele lá, ele lança seta e ele vai botando doença, botando isso, botando aquilo, sabe? Quando a gente vê, a gente tá sem forças nenhuma, né? Tá sem ânimo nenhum, tá ali totalmente oprimida pelo Espírito Santo, pelo mal. Então é isso que a gente vai estar orando agora em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando para o vídeo não ficar tão longo assim. Então, Efésios 6, 10, você lê, tá? Medita nessa palavra em nome de Jesus, tá bom? E nessa noite, então, eu quero pedir para Deus, tá desfazendo toda obra maligna, toda obra de magia negra, toda manipulação demoníaca em nome de Jesus, tá? Onde a opressão, muitas das vezes, né, deixa a mente doente, deixa a mente ali com loucura, é por causa disso, tá? É por causa disso, é por causa de opressão maligna, opressão na vida da pessoa, amém? Então a gente vai estar orando para que Deus venha desfazer todo esse mal em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa madrugada, Pai, o Senhor venha, Senhor, tá destruindo toda seta maligna, Pai. Senhor,